Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o canal Em Cristo Educação, onde você encontra estudo, entendimento e formação. Seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso curso introdutório sobre as parábolas de Cristo. Na aula anterior, nós vimos o que é uma parábola, o que ela não é e por que ela deve ser lida com responsabilidade, reverência e fidelidade ao texto bíblico. Agora, nós vamos ampliar o cenário. Nesta aula, vamos olhar para o mundo das parábolas no Oriente Antigo e no judaísmo. Vamos entender como narrativas figuradas já circulavam naquele ambiente, como a oralidade moldava a transmissão da verdade e por que esse tipo de linguagem tinha tanta força na memória coletiva. E essa aula é importante por uma razão muito simples. Jesus não apareceu falando em parábolas num vazio cultural. Ele entrou no mundo que já conhecia a força das imagens, das comparações, dos provérbios, das pequenas histórias e da sabedoria transmitida de geração em geração. Mas, ao mesmo tempo, ele não apenas repetiu uma tradição antiga, ele assumiu essa linguagem, elevou essa linguagem e encheu com a revelação do reino de Deus. Por isso, para entender melhor as parábolas de Cristo, nós precisamos primeiro entender o ambiente em que elas foram ouvidas. Vamos começar pelo Oriente Antigo. No Oriente Antigo, da Mesopotâmia ao Egito, passando por Canaã e chegando depois ao próprio Israel, a vida era profundamente marcada pela oralidade. Havia escrita? Sim, havia. Havia escribas, havia tabuinhas, havia papiros, havia registros, mas a maior parte da vida cotidiana não era organizada em torno da leitura individual, como acontece no mundo moderno. A sabedoria não ficava guardada em estantes, igual tem aqui atrás, os livros. Ela vivia de uma forma diferente. Ela vivia na voz, vivia na repetição, vivia na memória. Então, vivia na família, nas caravanas, nos campos, nos pátios, nas rodas de conversa e na instrução dos mais velhos. Sociedades antigas desenvolveram formas de preservar sua identidade por meio de ditos, máximas, comparações e pequenos relatos. No Egito, textos sapienciais antigos, como instruções de Ptahhotep, são normalmente situados no Reino Antigo em torno da quinta dinastia. Na tradição suméria, obras sapienciais como as instruções de Shuruppak e antigas coleções proverbiais estão entre os testemunhos mais antigos desse tipo de literatura. Ou seja, muito antes do ministério terreno de Jesus, o mundo já conhecia o poder pedagógico da linguagem figurada. Mas aqui é importante fazer um ajuste. Isso não quer dizer que todas essas tradições sejam iguais em conteúdo, em teologia ou na finalidade espiritual. O ponto aqui é outro. O ponto é que o uso de imagens concretas, comparações memoráveis e narrativas curtas já fazia parte do modo antigo de ensinar. E isso faz todo sentido, porque essas culturas são fortemente orais. Ensinar não era despejar conceitos abstratos. Ensinar era tornar a verdade memorável, era fazer a verdade caber na vida, era colocar a sabedoria em forma de imagem, ritmo e repetição. Pense nisso.
Em vez de dizer simplesmente seja prudente, uma cultura oral tende a dizer algo parecido com: o imprudente é como alguém que constrói depressa e perde tudo quando a água sobe. Percebeu? Em vez de apresentar apenas uma regra fria, ela cria uma cena. E essa cena fica na mente. E é assim que a oralidade trabalha. Ela não depende só de definição, ela depende de fixação, ela depende de memória, de repetição. Por isso, desde muito cedo, o Oriente Antigo valorizou formas de sabedoria que o ouvido pudesse carregar. Provérbios, instruções, máximas, sentenças paralelas, imagens tiradas da agricultura, da família, da natureza, do trabalho, da casa, do comércio, tudo ajudava a organizar a experiência humana em linguagem memorável. E essa linguagem, ela não vivia apenas em espaços formais. Ela vivia primeiro na vida comum, na família. Os pais ensinavam os seus filhos. Na convivência da comunidade, os mais velhos transmitiam experiência. Em ambientes de formação mais especializados, os escribas, eles aprendiam por repetição, cópia, recitação. A escrita antiga, ela existia, mas a oralidade ela continuava sendo o grande canal de transmissão, porque a oralidade não é ausência de cultura e nem ausência de escrita. A oralidade é uma forma de cultura e é uma forma poderosa. Agora, quando nós nos aproximamos de Israel, este cenário ganha uma profundidade ainda maior. Porque o solo bíblico do Antigo Testamento já estava profundamente preparado para o uso desse tipo de linguagem. Israel vive dentro desse mundo antigo, mas não de forma neutra. Israel recebe de Deus uma revelação que se expressa em palavras, história, aliança, memória e instrução. E dentro desse contexto aparece uma palavra central para entendermos a aula de hoje. A palavra é meshal. Essa palavra hebraica é muito importante. Ela pode abarcar provérbios, comparações, ditos figurados, enigmas, discursos sapiensais e, em certos contextos, aquilo que depois reconhecemos como forma parabólica. Ou seja, ela não é apenas um gênero fixo e estreito, é uma maneira de comunicar verdade por meio de aproximação, imagem, comparação e formulação marcante. O livro de Provérbios, por exemplo, já carrega isso no próprio nome. Mishlei. O mundo da sabedoria bíblica está profundamente ligado a esse modo de ensinar. E aqui nós percebemos uma coisa que é muito bonita. O povo de Israel não era formado apenas por leis escritas. Ele era formado também por memória falada. Aqui nós temos a oralidade. Os pais ensinavam os filhos, os cânticos eram repetidos, os feitos do Senhor eram contados, a sabedoria era inculcada na vida. Por isso, no Antigo Testamento, você encontra imagens por toda parte. Imagens como a formiga, o leão, a árvore plantada junto às águas, a vinha, o pastor, o caminho, a casa, o vinho, a mulher sábia, o tolo, o justo ou o perverso. A verdade vem encarnada em cenas. Ela vem vestida de vida. E isso vale não só para a literatura sapiencial, mas também para os profetas. Os profetas frequentemente falam por imagens e pequenas composições figuradas. Isaías, por exemplo, ele faz isso. Ezequiel também
faz isso e com força impressionante. A linguagem profética não se limita a conceitos frios. Ela constrói quadros, ela produz impacto, ela entra na imaginação do povo para confrontar o coração. Pense, por exemplo, na vinha de Isaías, capítulo 5. Deus planta, cerca, cuida e espera o fruto, mas o resultado é amarga frustração. A imagem da vinha não é mero ornamento, ela é juízo em forma de cena. E esse ponto é muito importante. No mundo bíblico, a linguagem figurada não existe para distrair, ela existe para revelar, confrontar, lembrar e julgar. Talvez um dos exemplos mais poderosos disso seja o episódio de Natã diante de Davi. Depois do pecado de Davi com Batseba e do assassinato de Urias, o profeta Natã não começa com uma acusação direta. Ele conta uma história. Ele fala assim: dois homens, um rico, outro pobre, o rico com muitos rebanhos, o pobre com uma única cordeirinha, amada quase como filha. Quando o viajante chega, o rico não toma do que é seu, que é abundância, mas arranca do pobre a única cordeirinha que ele tinha. Davi ouve a história, se indigna e sentencia. Então vem a frase devastadora: tu és esse homem. É impossível não perceber aqui a força do mashal. A história entra antes da defesa. A imagem desarma antes do orgulho reagir. A consciência é alcançada antes que a mente levante muralhas e faça defesa. Esse é o poder de uma narrativa figurada bem colocada. Ela não entretém apenas, ela expõe, ela atravessa, ela encontra o homem. Isso nos ajuda a entender por que a oralidade e a memória coletiva eram tão importantes. Ainda são. Em sociedades em que a maioria das pessoas não vivia lendo textos individualmente, ou fazendo assim com o celular, aprender era ouvir, era repetir, era decorar pelo ritmo, lembrar pela imagem, discutir em comunidade. Era ser formado pela palavra compartilhada. A memória não era terceirizada para o papel, como no mundo moderno, ou para a tela do celular. Ela era carregada no corpo social, na família, na aldeia, a congregação, na comunidade da aliança. E como se fixava essa memória? Principalmente por repetição, ritmo e imagem. A repetição fazia a verdade voltar. O ritmo ajudava a verdade a permanecer. E a imagem tornava a verdade invisível. Por isso os provérbios eram tão eficazes. Por isso a poesia hebraica usa tanto paralelismo. Por isso histórias curtas atravessam gerações, porque o ser humano, ele lembra melhor daquilo que vê com a imaginação do que daquilo que apenas recebe como abstração. A memória, ela se fixa quando há um paralelo com uma imagem, com a imaginação. Faz esse paralelo. A história curta, bem contada, ela é portátil. Ela cabe na boca, ela cabe na memória, ela cabe na vida da pessoa. Ela é fácil de contar. Ela pode ser repetida numa refeição, num espaço curto, num caminho, numa festa, numa correção, numa crise, num exílio. Ela atravessa o tempo porque pode ser carregada sem peso. E é aqui que tudo começa a convergir para Jesus. Quando Jesus fala em parábolas, ele entra dentro desse mundo conhecido. Seus ouvintes judeus
já conheciam o valor de uma comparação forte. Os judeus já conheciam o mashal, já conheciam a sabedoria por imagens, a instrução que vem em forma de cena. Então, quando Jesus diz: "O reino dos céus é semelhante a", ele não está introduzindo uma forma estranha ao ouvido do povo daquela época. Essa forma já era conhecida. A linguagem ela é reconhecível. A porta de entrada já existia. Mas é exatamente aqui que aparece a singularidade de Cristo. Jesus entra dentro desse mundo e, ao mesmo tempo, se coloca acima dele. Ele usa um recurso conhecido, mas não de forma meramente tradicional. Ele não repete sabedoria antiga como quem apenas conserva a cultura. Ele não usa imagens apenas para reforçar moralidade genérica. Ele pega a linguagem que o povo conhece e a enche de uma densidade nova, decisiva e escatológica. Nos sábios antigos, uma máxima pode ensinar prudência. Nos profetas, uma imagem pode denunciar o pecado de Israel. Mas nas mãos de Jesus, a parábola se torna veículo de revelação do reino de Deus em sua própria pessoa. Isso muda tudo. Jesus não é apenas um mestre habilidoso, ele não é apenas um contador de histórias brilhante. Ele é o Filho, ele é a palavra encarnada, ele fala com autoridade singular. Os escribas citavam tradições. Jesus diz: "Eu vos digo". Os mestres preservavam uma herança. Jesus revela o mistério do reino. As parábolas de Jesus, portanto, não são só pedagógicas, elas são revelacionais. Elas manifestam coisas ocultas. Em Mateus 13, há a associação desse falar em parábolas ao anúncio do que estava oculto desde a fundação do mundo. E mais, as parábolas de Jesus também são escatológicas. Elas falam de semeadura e colheita, de joio e trigo, de prudência e insensatez, de fidelidade e juízo, de festa e exclusão, de porta fechada e de prestação de contas. Ou seja, elas não só são histórias para facilitar o entendimento, elas fazem parte da própria ação de Deus de revelar e, ao mesmo tempo, dividir, confrontar e julgar. Aqui, então, nós precisamos segurar duas verdades ao mesmo tempo. Primeiro, a continuidade real. Deus preparou o terreno ao longo dos séculos. A oralidade, a memória coletiva, a linguagem figurada, o mashal e a repetição e a imagem concreta. Nada disso foi acidental. Segunda verdade que precisamos segurar: a singularidade absoluta em Cristo. Jesus não apenas adota um método cultural, ele assume o que era conhecido e o transforma em veículo de revelação final do reino. Aquilo que antes apontava para a verdade, agora é usado pela verdade encarnada. Aquilo que antes servia à sabedoria humana, agora serve à manifestação do reino de Deus. E essa percepção muda a nossa leitura. Porque quando ouvimos uma parábola de Jesus, nós estamos não apenas diante de uma técnica pedagógica eficiente, estamos diante do Filho falando de forma perfeita ao coração humano, usando o que o homem conhece para revelar o que o homem jamais descobriria sozinho, usando a imagem concreta para abrir a realidade eterna, usando a história curta para colocar o ouvinte diante do próprio Deus. Essa é a beleza dessa aula. O Oriente Antigo nos ajuda a entender o ambiente. O judaísmo antigo e o Antigo Testamento nos mostram o solo bíblico. A oralidade
e a memória coletiva nos explicam por que esse tipo de ensino era tão poderoso. E Cristo nos mostra o ponto culminante de tudo isso. Ele está dentro desse mundo, mas ele está acima desse mundo. Ele fala na linguagem que o povo entende, mas com uma autoridade que nenhum outro jamais teve. Por isso, as parábolas de Jesus não são apenas uma herança cultural. Elas são uma herança assumida, purificada e levada ao seu ápice na revelação do reino. Então, nessa segunda aula, o nosso objetivo foi mostrar exatamente isso. Narrativas figuradas já circulavam no mundo antigo, o povo de Israel já conhecia profundamente o valor da imagem, do provérbio, do mashal e da memória oral. As comunidades aprendiam ouvindo, repetindo e guardando no coração. E quando Cristo vem, ele entra nesse mundo preparado pela providência de Deus e faz dessa linguagem um instrumento de revelação final do reino. Na próxima aula, nós vamos dar um passo adiante. Nós já vimos o que é uma parábola, já vimos o mundo em que ela floresce. Agora, na aula 3, nós vamos responder a uma pergunta decisiva. Por que Jesus ensinava por parábolas? Qual é a função pedagógica, espiritual e revelacional desse método? Por que as parábolas aproximam e, ao mesmo tempo, exigem escuta? Escuta verdadeira. É isso que nós vamos ver na próxima aula. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo.